Olá, eu sou a Carolina Villanova, escritora em parceria com a doutora Cris. Eu sou a doutora Cris Pertuzzi, psicóloga. Estamos aqui hoje para continuar nosso papo. No primeiro quadro, no primeiro vídeo que nós fizemos, nós finalizamos com o tema sobre a união das mulheres. Recebemos alguns e-mails e uma sugestão que recebemos foi muito interessante, muito propício. Uma telespectadora pediu a seguinte dica. Ela trabalha no meio corporativo, onde a maioria se faz por mulheres. E ela questiona como é que você mantém, Cris, esse ambiente unido, em paz. Como é que faz isso? Porque não é fácil, né? A gente, depois de uma certa maturidade, a gente para de ver, queridas colegas de casa, isso é importante, a gente tem que parar de ver a outra como concorrente. Seja quem for, a amiga, a vizinha, mesmo que ela seja diferente, não tem por que ser concorrente, ser inimiga, né? A gente precisa se unir. Somar as forças, né? E no meio corporativo, Cris, como é que a gente faz? Eu sempre costumo dizer que receita não existe, né? Assim, uma receita única. O que eu acho que vai muito é da sensibilidade de cada um, da postura de cada um. Primeira coisa, começa a avaliar a sua postura. Será que a minha postura é uma postura que instiga a competição? Será que a minha postura é uma postura que desafia demais o outro, né? Em que medida eu estou conectada de uma forma empática com as outras mulheres, né? O quanto, se eu sinto que eu sou admirada, que tem alguma característica em mim, uma qualidade que as pessoas valorizam, eu posso trabalhar isso de uma forma muito positiva para unir essas pessoas, né, essas mulheres, né? Porque eu vejo assim, é comum entre nós mulheres, quando a gente está num lugar, uma mulher ter uma característica X. Então tem uma que ela se veste com uma roupa X, que todo mundo elogia. Ou que ela usa um tipo de sapato, ou que ela usa um tipo de perfume. São temas em comuns entre nós. Então a ideia é que a gente possa realmente usar isso de uma forma positiva, né? Você tocou um ponto que eu achei bem interessante. Você falou assim que a gente tem que se olhar como é que eu me comporto. Isso. Mas eu acredito que às vezes pode acontecer da pessoa fazer isso de maneira inconsciente. Ela está provocando um comportamento nas outras sem perceber. Então, em primeiro lugar, como é que faz para a pessoa se dar conta daquilo? Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Uma vez eu acabei me interessando por uma pessoa e ele deu todo o comportamento dele, foi sedutor e tal, mas quando chegou na hora, mas as pessoas se aproximam de mim, todas acabam se interessando por mim, e pra mim ficou muito claro que, né, era um homem bonito, mas ele tinha um comportamento sempre muito sedutor com todo mundo. Então, de maneira inconsciente, não sei se ele já tomou consciência disso ou não, ele já tinha uma postura seduzindo em qualquer lugar que ele fosse. Então ele falava, não, mas todo lugar que eu vou, todo trabalho que eu começo, eu acabo sofrendo com isso porque as pessoas se interessam por mim. Mas ele tinha, pra mim, aquilo ficou muito claro. Então, no caso das mulheres, né, voltando para nossa telespectadora, como é que eu faço para me autoavaliar no meio corporativo? Por isso que eu comecei dizendo essa questão assim, mais do que eu achar que os outros estão competindo comigo, que os outros estão tal coisa, a primeira coisa, é por mim que eu começo. É eu que tenho que começar pensando assim, eu sou uma pessoa que estou provocando inconscientemente, eu estou seduzindo inconscientemente, eu estou despertando alguma coisa, eu posso estar exagerando em alguma característica minha. Então, sei lá, eu chego num grupo de mulheres, eu estou sempre querendo falar primeiro, eu estou sempre querendo ser a única a falar, ou estou querendo terminar sempre falando e concluindo tudo. Então, assim, a grande questão quando eu estou num lugar é começar por mim, porque o outro eu não mudo, né? Eu sempre falo isso para os meus clientes. Então é eu que começo um pouco a refletir, que ajustes eu posso, eu estou de uma forma muito empoderada, será nesse grupo, né? Ou se eu tenho colegas que estão muito empoderadas e eu percebo que isso está atrapalhando no grupo, daí sim, eu vou para esse outro movimento, me olhei, ok, acho que está legal, não é aqui que está, acho que é aqui no grupo, tem algumas mulheres que estão, eu posso ajudar a fazer algum trabalho, posso chamar, aproximar, propor um happy hour, propor mais reuniões entre as mulheres, para que quando eu me reúno com um grupo com mais frequência, então, portanto, um grupo de mulheres, vamos pegar assim,
esse grupo vai amadurecendo, esses próprios encontros vão trazendo uma maturação para o grupo, Sim. um grau de comunicação melhor, um grau de intimidade positiva melhor, intimidade que eu digo assim, uma cumplicidade, Sim. uma empatia, uma capacidade de ouvir e falar. Então, assim, os grupos imaturos, eles tendem a competir mais, até não interessa se é só mulheres, homens ou Sim. mistos, né? Então, assim, a gente pode promover a maturidade do grupo, e a maturidade do grupo às vezes é isso, é promovendo encontros, constância, trazendo pessoas para conversar com esse grupo, né? Pedindo ajuda. Existem, assim, algumas características que a gente pode considerar que elas deveriam ser padrão, por exemplo, de uma mulher. Por exemplo, então eu estou no meio corporativo, que é a maioria feminino, então talvez eu deva ser mais delicada, eu deva ser mais reservada. Existe alguma característica que a pessoa consiga focar? Então eu deveria ser mais calma, mais discreta, talvez não exagerar muito, não sei, na maneira com que eu me visto, ou com que eu falo da minha vida pessoal, de uma maneira que eu possa olhar para essas características sem perder a minha personalidade? De novo, acho que a gente pode dar algumas diretrizes. De novo, receita eu sempre acho muito arriscado e acho muito engessado. Mas acho que assim, a gente tem que olhar o ambiente que a gente está. Então, assim, não perdendo a nossa personalidade, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de me arrumar. Nós duas somos mulheres vaidosas e gostamos de nos arrumar. Eu acho que se a gente se arrumar da forma como a gente gosta, de uma forma adequada, e às vezes pensar, por exemplo, hoje eu vou fazer uma reunião com muita gente. Então eu vou ir mais clean, vou ir de preto, por exemplo. Tá. Hoje nós estamos com cores vibrantes, né? Então nós estamos aqui um pouco mais chamando atenção. Mas se a gente quiser ser mais discreta, eu acho que a leitura do momento e do ambiente ela é muito importante. Sim. Né? Eu posso ir com brinco, eu posso ir com batom, posso. Mas assim, se eu já tô grande, exuberante, eu às vezes naquele momento eu posso ser mais discreta. Porque o que a gente fala, até em termos de perfil comportamental, na área de recursos humanos, a gente fala o seguinte, a gente aprende a lidar com o nosso perfil conforme a gente amadurece. Então, se eu sou uma pessoa extrovertida, eu não deixo de ser extrovertida, eu só com a minha maturidade eu controlo, viu, telespectadora, a minha extroversão. Então, alguns momentos eu sou introvertida. Criando um equilíbrio. Exatamente. E espaço para aquele que é introvertido. Exatamente. Se eu sou introvertida, eu passo a extroverter mais em algumas situações. Então, assim, de novo, autopercepção, né? E os ajustes, assim, eu acho que sempre tem a ver com o momento, com a situação. E eu tenho que dar conta. Se eu sou uma pessoa que eu chamo atenção, tem horas que eu preciso poder estar mais discreta. Recuar um pouco, e né? não quer dizer que eu não vou chamar atenção também, né? Porque quem chama atenção sempre, mesmo estando mais discreta, né? Até no silêncio. Por experiência, assim, por experiência da minha vida, eu percebo que, de maneira geral, homem ou mulher, independente da idade também, a gente pode focar muito no trabalho. Porque se eu estou fazendo o meu trabalho de maneira correta, mesmo que eu não seja extrovertida, independente de ser tímida ou uma pessoa falante, se eu foco no meu trabalho, faço aquele trabalho direitinho, de alguma maneira, em algum momento, aquilo vai se sobressair. Né? Então, assim, mas a pergunta da nossa telespectadora foi sobre como melhorar, ter um ambiente de trabalho só entre... Eu acho interessante salão de beleza. Aquele monte de mulher, às vezes 30 manicures, cabeleireira, e o salão de beleza ele acaba parecendo um consultório de psicologia, não parece não? As pessoas fazem uma catarse ali, colocam todas as suas questões. Então, e muitas vezes, eu, por exemplo, como sou psicóloga, quando estou num salão, eu sou uma pessoa que muito provável eu vou mais escutar e muito pouco vou falar. Né? E como é que você se sente? Porque eu acho que é esse momento mesmo de se recolher, assim, acho que ali não é o meu papel em nenhum momento me colocar diferente de ninguém, né? Às vezes eu posso escutar, às vezes até comento alguma coisa brincando, como todo mundo comenta quando a mulher está descontraída, mas eu acho que a maturidade nos faz isso, né? É um ato de generosidade. E a gente não querer palpitar sobre tudo todo o tempo, né? E quando a gente é jovem, não, né? Quando a gente é jovem, a gente quer... Eu queria tocar palpitar. nesse ponto. Como é que a gente faz? Porque, por exemplo, hoje, para mim fica muito fácil entender o que você está dizendo, me colocar nessa situação, mas eu sei que alguns anos atrás eu não conseguiria nem ter a percepção total de exatamente a mesma coisa que você está dizendo.
como é que você faz com que uma pessoa, uma mulher de 20 anos consiga ter essa percepção de não precisar se aparecer e deixar que a outra, né, essa tal da empatia? Isso eu acho que a maturidade, a experiência e a própria certeza que a gente vai tendo das nossas próprias competências e do que a gente é bom, do que a gente não é, que faz com que a gente tenha essa sabedoria, né, de quando ouvir e quando falar, né. Então, eu acho que isso realmente requer um trabalho, porque quando a gente é mais jovem a gente quer revolucionar o mundo, a gente é certo das nossas ideias, a gente é cabeça dura, né. E eu brinco hoje em dia muito, eu acho assim, a diferença de quando a gente amadurece é eu quero ser feliz ou ter razão, né? Então, a diferença de quando a gente é jovem, a gente quer ter razão. Quando a gente é mais madura, a gente quer ser feliz. E no fim é sempre o olhar para dentro. Então é isso. Acabamos de seguir uma dica de uma de nossas telespectadoras e em breve voltamos com um novo tema para vocês. Obrigada!